Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Heitor Explica. Eu sou o professor Heitor e hoje a gente vai estudar movimento circular uniforme, encerrando a nossa primeira série de aulas que está revisando cinemática. Então, o que é o MCU, professor? Bom, uma primeira característica é que o movimento circular uniforme ele tem uma trajetória circular. Uma segunda característica importante é que se é uniforme é porque alguma coisa se repete. E o que vai se repetir nesse movimento que a gente vai estudar agora é a velocidade. O módulo, o valor da velocidade no MCU será constante. Vamos analisar um exemplo que eu separei aqui para a gente ver isso aqui com mais clareza. Bom, eu coloquei um carrinho que está girando aqui no globo da morte e você sabe que para esse carrinho girar nesse globo da morte, sem que quando ele chegue aqui no ponto mais alto ele caia, ele tem que manter uma certa velocidade. Digamos que a gente tenha feito os cálculos e a gente descobriu que a velocidade que esse carrinho tem que ter para ele poder girar sem cair é 10 metros por segundo, tudo bem? Isso quer dizer que em qualquer ponto que eu for analisar aqui desse movimento, o carrinho vai ter 10 metros por segundo. Então, uma primeira característica que você vai observar é que se eu perguntar para você o valor da velocidade, seja no ponto 1, no ponto 2 ou no ponto 3, a velocidade vai ser sempre a mesma. Ou seja, o módulo da velocidade aqui é igual em qualquer lugar, é constante. Porém, se eu perguntar para você, olha, o vetor velocidade, não o módulo, o vetor velocidade é igual em qualquer ponto aqui? Não, né? Porque o que é o vetor velocidade? Além do módulo, do número, né? A gente tem que analisar a direção e o sentido. Se você for olhar aqui, ó, este carrinho se move com 10 metros por segundo na direção horizontal e para a direita. Já esse carinha aqui, ó, ele se move com 10 metros por segundo na direção vertical e no sentido para baixo. Então você percebe que a direção e o sentido mudam. Se a direção e o sentido mudam, é claro que o vetor 1 não é igual ao vetor 2. Então, isso é uma coisa que vocês têm que se atentar. Se numa questão de prova ele falar apenas dos valores, olha, analise o módulo da velocidade, é igual em qualquer ponto. Porém, se ele falar, analise o vetor velocidade é diferente dependendo de onde você está analisando. É uma característica do movimento circular, tá? O vetor velocidade vai ficar mudando muito. A gente já viu algumas aulas atrás, a gente falou sobre a aceleração e vamos lembrar algumas coisas hoje, porque a aceleração também vai estar presente nesse movimento. A gente sabe que a gente tem dois tipos de aceleração. Uma delas, que é a aceleração tangencial, e a outra, a aceleração centrípeta. Se você perdeu essa aula, eu sugiro você voltar algumas, e aí você vai dar uma olhadinha para revisar esses conteúdos, tá? Por que falaremos de aceleração? Porque a aceleração está diretamente ligada com o vetor velocidade, de duas maneiras. A primeira, se só o módulo da velocidade varia, diz que a gente tem uma chamada aceleração tangencial ou simplesmente aceleração, que a gente conhece no nosso dia a dia quando a gente aperta no acelerador do carro ou, né, no acelerador de uma moto. Então, quando a velocidade varia no tempo, a gente tem aceleração tangencial. Agora, quando a direção da velocidade, a direção do vetor velocidade muda, a gente vai ter o que a gente chama de aceleração centrípeta. Nesse caso aqui, né, a direção da aceleração é paralela à velocidade, sempre anda junto, então aqui a aceleração normal estaria sempre junto com este Vzinho, V2 ou V1, e aqui a aceleração centrípeta, a gente já viu, ela sempre aponta para o centro da trajetória, formando um movimento, né, perpendicular. Deixa eu destacar aqui para vocês. Seria algo mais ou menos desse jeito. Aqui para o centro estaria apontando a aceleração centrípeta em qualquer uma das posições que a gente vai analisar. Bom, relembrando isso, para continuar o nosso estudo de MCU, a gente vai precisar conhecer algumas grandezas físicas que vão ser comuns a partir de agora e que também vão estar presentes em alguns assuntos do segundo ano, quando a gente for estudar lá movimento harmônico simples, ondulatório de modo geral. Que grandezas são essas, professor? Essas grandezas que eu vou apresentar agora, todas elas estão associadas com movimentos periódicos. O que é um movimento periódico? É um movimento que vai se repetir em algum momento de alguma maneira. Eu vou tentar mostrar isso para você nas definições agora. Então, o primeiro conceito que a gente vai definir é o conceito de período, que vai ser representado por um T maiúsculo. O que é o período? É o tempo gasto para dar uma volta completa. Então, no exemplo aqui de cima,
do carrinho que está se movimentando no globo da morte, esse carro vai ficar girando, girando. Ou seja, esse movimento circular, esse movimento giratório, ele vai ficar se repetindo periodicamente. Digamos que ele dê uma volta a cada 10 segundos, por exemplo. Depois de 10 segundos, ele completa mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta. É um movimento periódico. E esse 10 segundos que eu estou falando para você é o período, o tempo que ele leva para completar uma volta. Então, essa é uma primeira grandeza importante. A segunda grandeza muito importante também é a da frequência, que vai ser representada por um Fzinho aqui. Se você não entendeu muito, a minha letra é um F, tá? Então, o que é a frequência? É o número de voltas que esse carro consegue dar no intervalo de tempo. Então, se ele só dá uma volta em 10 segundos, a gente vai colocar aqui uma volta dividido por 10 e esse vai ser o nosso valor da frequência, tá bom? A frequência diz pra gente tanto de voltas que algo vai dar, né? O tanto de vezes que algo vai se repetir no intervalo de tempo para ser mais preciso, tá bom? A definição de frequência é bem mais abrangente do que voltas. Pode ser número de oscilações, se você estiver analisando um pêndulo, enfim, coisas que a gente vai estudando aos pouquinhos. Importante, tá? O período, a unidade dele quando você medir, se é tempo, tem que ser em segundos. Já a frequência é uma grandeza totalmente nova para a gente. Então, a gente tem aqui que é o número de voltas, um número dividido por tempo, e tempo é segundo. Então, a frequência é 1 sobre segundo. 1 sobre segundo foi batizado como sendo Hertz, em homenagem a um grande cientista também chamado Hertz, tá bom? Então, toda vez que vocês verem alguma coisa, 2 Hz, 5 Hz, isso é a quantidade de voltas, duas voltas, por exemplo, que algo dá em um segundo, no tempo. Só que você também vai encontrar questões que vai falar de RPM e não de Hertz. Então, quando você fala, olha, um carro, o motor dele gira com 60 RPMs, com 80 RPMs. RPM significa rotações por minuto. E aí você pode transformar, tá bom? Se o Hertz é 1 sobre segundo e você quer saber rotações por minuto, né? Um minuto tem 60 segundos. Então, para transformar de Hertz para RPM, você multiplica por 60. Se você quiser transformar de RPM para Hertz, você divide por 60. Guardem essas coisas que a gente vai aplicar já já no exemplo. Vamos seguir com essas grandezas. Vamos definir agora o que chamamos de velocidade tangencial, fazendo uma análise específica para o movimento circular uniforme. A gente já sabe que velocidade ela é definida como uma variação do espaço no intervalo de tempo. Porém, quando a gente está analisando um movimento circular, um movimento que vai dar uma volta, esse nosso espaço, esse nosso ΔS, vai ser a distância para completar uma volta, vai ser o comprimento, né, de um círculo. Ou seja, lá da matemática, para você saber o comprimento de um círculo, né, o tamanho dele por completo, você vai usar 2π vezes o raio dessa circunferência. Então, na velocidade tangencial do MCU, a gente vai substituir o ΔS por essa formulazinha, 2πr, que é uma fórmula lá da matemática da gente determinar o comprimento de um círculo, de um arco. E o tempo, como a gente já definiu antes, o tempo no MCU ele vai ser definido através do período, que é representado por um T maiúsculo. Então, se a gente quiser determinar a velocidade, né, velocidade tangencial, o valor em si, a gente vai vai fazer 2πr dividido pelo período. E a gente vai encontrar a velocidade aqui em metros por segundo. Você substitui o valor do π. Lembra que o π vale aproximadamente 3,14, algumas questões arredondam para 3 para ajudar você, enfim, assim sucessivamente, tá? A gente também pode reescrever essa equação da velocidade tangencial em função da frequência, já que você sabe que a frequência é o inverso do período. Então, a gente pode escrever essa equação também como sendo 2πr vezes a frequência, já que a frequência é o inverso do período, tudo bem? Então, dessa maneira, você pode determinar a velocidade tangencial. Uma outra grandeza extremamente importante e que é característica de um MCU é a velocidade angular. A velocidade angular está diretamente ligada com o ângulo que é varrido quando a gente faz este movimento. Então, analisando esse pequeno esquema, imagina que tem um carro aqui no início e esse carro vai fazer essa curva aqui, tá bom? Primeira coisa, se você quer saber o tanto que ele vai andar nessa curva, você vai querer saber o comprimento desse arco.
para determinar esse comprimento, você vai usar 2πr, só para contextualizar com o exemplo anterior, né, com a velocidade tangencial. Só que ao mesmo tempo em que ele anda este espaço, ele também vai varrer um certo ângulo. Então a gente pode encarar esse varrer, esse certo ângulo, como sendo um ΔS, só que aqui vai ser o nosso Δθ, tá bom? Então quando você calcula, né, a variação desse ângulo, o ângulo que é varrido no intervalo de tempo, a gente tem a definição de velocidade angular. É a velocidade que o carro tem para fazer, né, para percorrer esse espaço aí num certo ângulo. Quando a gente tem uma volta completa, aí vamos lembrar, quando a gente tem uma volta completa em um círculo, a gente tem 360 graus. E 360 graus em radianos é 2π. Isso aqui é um círculo, e para você varrer todo esse círculo, você sai do ângulo 0, 90, 180, 270, 360, você dá a volta completa. Você pode fazer isso, né, através de ângulos em radianos, que vai ser π sobre 2, quando você dá meia volta, π, e uma volta completa, 2π. Então, é esse conceito que a gente vai utilizar aqui também. Se a gente quiser calcular a velocidade por uma volta completa que um carro vai dar numa curva, por exemplo, a gente vai fazer velocidade angular igual a 2π, que é o ângulo que ele vai percorrer, dividido pelo tempo. Lembra, o nosso tempo aqui vai ser o período representado por um t maiúsculo. A gente também pode escrever essa velocidade angular em função da frequência. E aqui seria 2π vezes f, já que a frequência é o inverso do período. Essas duas equações são muito importantes e elas também elas se relacionam. A velocidade angular e a velocidade tangencial, elas são relacionadas a partir de uma equação. Como assim? Não sei se você percebeu, a velocidade angular, ela difere aqui se a gente escrever em função da frequência da velocidade tangencial apenas por um r. Isso quer dizer que você pode escrever, eu vou anotar aqui no canto, que a velocidade tangencial ela pode ser igual à velocidade angular vezes o raio. Ou seja, eu consigo relacionar essas duas equações através dessa relação aqui, ó, já que este pequeno trecho aqui que eu estou destacando em vermelho é a velocidade angular. Guardem essas três equaçõezinhas aqui que a gente também já vai utilizar. Para a gente finalizar, eu vou chamar isso aqui de 1, e a gente pode também reescrever tudo em função da velocidade angular ou da velocidade tangencial, a nossa aceleração. A gente sabe que a aceleração é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se eu substituir a equação número 1, essa aqui, ó, como sendo ômega ao quadrado, já que é velocidade ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, dividido por r, e eu corto um r daqui de cima com um r daqui de baixo, eu descubro que eu posso encontrar a aceleração centrípeta também como sendo a velocidade angular vezes o raio. Ou seja, eu consigo relacionar tanto a velocidade tangencial como a aceleração através da velocidade angular, que é uma característica específica, né, uma grandeza característica de um movimento circular. Vamos fazer um exemplo? Em um parquinho, Joãozinho percebeu que o gira-gira dá 30 voltas a cada minuto. Gira-gira é esse brinquedo aqui que geralmente tem em parques ao ar livre, tá bom? Ele pede para a gente considerar que o raio desse brinquedo bem aqui, ó, é 1 metro e pede para a gente determinar a frequência, período, velocidade angular e a velocidade tangencial. Primeira coisa, frequência. Vamos lembrar o que é frequência? Frequência é o número de voltas ou número de repetições, de modo geral, que é dado no intervalo de tempo. Lembre que o nosso tempo é o período, tá? Eu vou só deixar dessa maneira aqui para lembrar que é o período para a gente, tá? Ele fala para a gente que esse gira-gira ele vai dar 30 voltas por minuto, ele vai dar 30 rotações por minuto. Consequentemente, ele já está informando a frequência para a gente em RPM. Então, nesse exemplo, o gira-gira vai dar 30 rotações por minuto. Essa já é a nossa frequência, tá? Só que você sabe que a frequência ela também pode ser medida em Hertz. Inclusive, no sistema internacional, a unidade pedida é o Hertz. E o Hertz é em segundo, é 1 sobre segundo. E aí, bom, se você lembrar da relação, para você transformar de RPM para Hertz, é só você dividir por 60. Mas você pode ir para o básico, você pode ir para a definição, tá bom? Como assim definição, professor? Você sabe que frequência é o número de voltas, então está aqui, foram 30 voltas por minuto.
Só que Hertz é 1 sobre segundo, então você vai pegar e vai dividir por 60, porque um minuto é 60 segundos. Você pode cortar este zero com este zero. 3 dividido para 6, ou você pode simplificar, isso aqui é igual a meio, né? Meio 1 sobre segundo, ou simplesmente 0,5 Hz, como você preferir. Então, a nossa frequência, a gente já definiu ela de duas maneiras. Ela é 30 RPM ou ela é 0,5 Hz. Olha que legal. Em um minuto, esse gira-gira ele dá 30 voltas. E se eu for analisar em segundos ou em Hz, a cada 1 segundo ele dá meia volta. Ou seja, ele chega até aqui, ó, metade, 180 do comprimento total desse gira-gira. No nosso segundo item, ele pede para a gente o período. O que é o período mesmo? É o tempo necessário para dar uma volta completa, né? Mas vamos tentar lembrar que a frequência ela é o inverso do período. Consequentemente, se você isolar o período, você vai descobrir que o período é o inverso da frequência. Olha que legal. E a gente já descobriu o valor da frequência. Fica fácil para a gente saber, então, o tempo que é necessário para dar uma volta completa. Você pode usar tanto o 0,5 como o 1 sobre 2, tá bom? Eu vou usar o 1 sobre 2 porque eu acho que vai ficar claro para você o resultado aqui. Então, 1 sobre, né? 1 sobre 2. O que você teria que fazer aqui? Conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, seria 2 dividido por 1. Você pode cortar este 1 com este 1, né? Ou então fazer divisão, tanto faz. E você vai descobrir que o período necessário para dar uma volta completa é 2 segundos. Tudo bem? Para a gente continuar a nossa resolução e ir avançando, vamos determinar agora a velocidade angular. O que é velocidade angular mesmo? Ó, velocidade angular é 2π dividido pelo período, ou ainda, velocidade angular é 2πf. Você escolhe o que você quer utilizar aqui. Eu vou utilizar essa primeira parte bem aqui, ó, porque vai ficar mais fácil para você ver, para a gente fazer a nossa continha aqui, já que o período é 2 e eu vou poder cortar com esse 2 aqui de cima. Tudo bem? Então, olha lá. Como é que ficaria, então, a nossa velocidade angular? Nossa velocidade angular seria 2π dividido por 2. Você pode cortar este 2 com este 2 e você descobre que a velocidade angular desse gira-gira é π radianos por segundo. Π radianos por segundo. Entendido? Ou seja, a cada 1 segundo ele anda π, ou 180 graus. Para a gente finalizar, vamos determinar a velocidade angular. Você tem que lembrar que velocidade angular é 2πr vezes a frequência. Ou ainda, simplesmente, velocidade tangencial, é ômega r. Ou seja, como a gente já determinou aqui o ômega, a gente pode aplicar nessa última fórmula. Então, nossa velocidade vai ser π radianos por segundo vezes o raio. O raio informou para a gente que é 1 metro. Ou seja, quando você substitui isso aqui, lembrando que o π é aproximadamente 3,14, aqui eu vou considerar apenas como 3, tá? Só para deixar mais tranquilo para você aí também. Você vai descobrir que a velocidade tangencial vai ser 3 vezes 1, que no final vai ser 3 metros por segundo. Então a gente conseguiu determinar todas as grandezas que a gente gostaria do movimento desse gira-gira, que é um movimento circular. Espero que você tenha entendido e colocado em prática. Vamos seguir.